Olá, tudo bem com vocês? Bom, antes de tudo, acho que é importante que eu faça a minha autodescrição, né? Meu nome é Gabriela, eu tô com o cabelo Black Power, eu sou uma mulher negra, tô usando óculos pretos com detalhes em azul, um brinco em formato oval branco, um blazer branco, uma blusa rosa, e atrás de mim é um quadro com folhagens. Eu tô sentada em um sofá. E bom, uma coisa que talvez vocês devam ter percebido também é que eu sou uma mulher trans. O que isso significa? Significa que quando eu nasci, eu tive um gênero designado a mim no momento do meu nascimento, mas ao longo da vida eu passei a me entender como parte de outro gênero. Né? Disseram que eu era um menino, mas eu passei a me entender como mulher. E essa característica fez com que eu me deparasse com uma série de desafios ao longo da minha vida. Como vocês devem imaginar, a vida de uma pessoa trans não é nada fácil. Eu sempre tive. Assim, a minha família sempre foi uma família bastante simples, né? Então, a gente nunca teve um nível de consumo tão alto, mas felizmente eu ganhei uma bolsa de estudos para cursar direito na PUC de São Paulo. E foi um momento bastante especial para mim, né? Uma grande conquista. Eu ainda não tinha passado pelo meu processo de transição de gênero, mas quando eu cheguei na universidade, eu me deparei com uma cultura bem diferente da minha, sabe? Meus colegas de sala, eu lembro muito bem disso, de primeiro dia de aula, sabe? Eles comentando da viagem deles para Amsterdã, da viagem deles para a Austrália, e minha única referência era Santos, né? Quando eu saía para comer fora, eu ia no McDonald's, assim, minha família não tinha tantas sofisticações, assim. Mas tudo bem, foi uma barreira, mas eu consegui transcender ela. E ali na universidade eu me deparei com uma série de outras realidades também, né? Uma série de outras vivências. Isso fez com que eu abrisse mais a minha cabeça para o mundo. Eu comecei não só a entender a complexidade das relações, a complexidade das coisas, mas foi na universidade que eu reuni a força e a coragem para falar que meu nome é Gabriela. Como eu disse, a vida de uma pessoa trans não é fácil. Eu sempre pensei, repensei como era essa minha relação comigo mesma, né? De me entender, de me ver como mulher. Mas isso é todo um processo de autodescoberta, autoaceitação, né? Mas foi só nesse momento da universidade que eu passei a viver essa minha transgeneridade de forma pública. E a partir daí, eu me fiz aquela pergunta clássica, né, de quem está no final da graduação. Como que vai ser a minha vida a partir daqui, né? Minha carreira, próximos passos. E também isso veio somado, né, com a transição de gênero, ao fato de eu passar a enfrentar uma série de intolerâncias, uma série de violências que uma pessoa que faz parte de um grupo subrepresentado pode sofrer. E, bom, eu, assim, quando penso assim, em desafios, poderia falar aqui de mercado de trabalho. Né? Eu comecei a olhar para empresas onde eu gostaria de trabalhar e eu não vi pessoas parecidas comigo. Porque o caminho natural dessa minha trajetória seria trabalhar em um escritório de advocacia. E eu comecei a olhar não só para esses escritórios, mas para bancos, para outras empresas. E eu vi poucas pessoas negras, vi poucas mulheres em posição de liderança, vi pouquíssimas pessoas trans, né? Eu me lembro de uma conversa que eu tive com uma amiga minha, que já era advogada, já era formada, e eu perguntei a ela como que era ser advogada num escritório. E ela me disse que os clientes preferiam ser atendidos por um homem, né, que mulheres como ela eram deixadas em segundo plano. E eu fiquei pensando bastante nisso, né, no que ela falou. Porque se já é difícil para uma mulher, de maneira geral, imagina só para uma mulher trans, para uma mulher negra. Eu não tenho deficiência, mas assim, fico imaginando também como que isso pode acabar se somando, né? E eu comecei a olhar para as empresas, comecei até a considerar a carreira pública, sabe? Eu me lembro de uma aula, eu estudava à noite na PUC,
Foi uma aula de direito processual penal. Não sei se vocês conseguem imaginar aí. Era noite, estava bem frio, estava lá na aula, a aula não estava tão interessante assim, né? Direito processual penal não soa bem, né? Mas enfim, estava lá prestando atenção no que eu explicando, e ele começou a falar de concurso público, principalmente concurso da magistratura, né? Ele começou a explicar como que era a prova, e que ao final da prova havia uma banca avaliadora. Havia um conjunto de pessoas que ia olhar para sua cara e ia dizer se você tinha ou não o perfil para ser juiz ou juiz. E eu fiquei com aquilo na cabeça durante a aula, né? Eu falei, poxa, será que eu deveria considerar isso, né? Já que eu não tenho tanto espaço na iniciativa privada. E aí eu fui até o professor e perguntei a ele, falei, professor, você acha que uma pessoa trans, ela seria aprovada num concurso como esse? E aí o meu professor, que era um cara bem certinho, né, ele usava um óculos assim também, ele olhou para mim e falou, sinceramente eu acho que não. Sinceramente eu acho que a banca avaliadora de um concurso público como esse vai encontrar uma outra justificativa, mas não vão aprovar um candidato ou uma candidata trans. E aí meu mundo caiu, sabe? Eu fiquei pensando no quão injusto isso é, que pessoas como eu tivessem os seus sonhos ceifados pelo preconceito, pela intolerância. Não, essa foi minha. Assim, eu poderia ficar o dia inteiro aqui falando de situações ruins, nas quais eu estive envolvida só pelo fato de eu ser uma pessoa trans, né? Situações de preconceito, de intolerância, mas eu destaco essa em específico. Porque, assim, eu fiquei sem chão nesse momento, que o meu professor me disse isso, e eu comecei a olhar para as empresas de maneira geral, não encontrei pessoas comigo, me deparei com o fato disso ser injusto, né, que pessoas trans, pessoas negras, pessoas com deficiência não tenham liberdade para pensar numa carreira do jeito que essas pessoas me entendem, de traçar os melhores caminhos para suas vidas, sabe? Eu não queria que essas minhas características pessoais fossem algum tipo de fardo. Nem só para mim, nem para outros colegas que fazem parte de outros grupos minorizados que estavam no meu entorno. E aí eu fiquei pensando no que eu poderia fazer para que outras pessoas não passassem por aquilo que eu estava passando. E aí o que eu consegui fazer, assim, considerando os poucos recursos que eu tinha, sabe? Eu não tinha dinheiro, eu não tinha visibilidade, não tinha nada. Eu criei isso daqui. É um livrinho de bolso que eu batizei de Manual Empresa de Respeito. Nesse livrinho, eu coloquei conceitos mais básicos de como promover uma cultura de respeito dentro de uma empresa. Então, pensando na questão LGBT, pensando na questão étnico-racial, pessoas com deficiência. Eu fiz o possível e impossível para escrever isso nesse livrinho aqui, e eu fiz ele de um jeito que eu pudesse imprimir na minha própria impressora, em casa mesmo. Eu fiz várias cópias dele e eu comecei a distribuir em empresas que ficavam no entorno de onde eu morava. Eu morava em um lugar chamado Taboão da Serra, que é a periferia aqui de São Paulo. Eu fui em agências de publicidade, fui em restaurantes, fui em academias e eu ofereci esse livrinho de graça. Eu não cobrava por ele. Eu queria sentar com a galera dessas empresas, lideranças, donos, donas, para ver se eles tinham uma estratégia para diversidade e inclusão. Então, se eles já tinham presenciado alguma situação de assédio, de preconceito, entre colaboradores, entre clientes, o que eles já tinham feito sobre isso, se já tinham pensado sobre acessibilidade, né? Então, não só a acessibilidade pensando no universo offline, né, mas online também, sites, páginas, conteúdos, como que eles viam essa questão da diversidade. E eu me surpreendi com uma coisa, sabe? Eu percebi que a grande maioria dessas empresas não via valor naquilo que eu estava defendendo, não via valor na diversidade, na inclusão.
E aí eu estou falando de 2017, tá? Eu notei que a grande maioria dessas empresas via diversidade e inclusão só como algo relacionado à responsabilidade social, que não é errado, né? Tem a ver com tornar o mundo um lugar mais justo e mais igualitário. Mas também tem a ver com, além de tornar o mundo melhor, tornar a empresa melhor. Né? Diversidade e inclusão são diferenciais competitivos, né? Tem a ver com a performance do negócio. Então, naquele momento, eu passei a demonstrar para as pessoas daquelas empresas que elas deveriam sim parar para conversar sobre acessibilidade, né? Pessoa com deficiência, questão LGBT, questão das mulheres, igualdade racial, que aquilo está relacionado, assim, a gente pensar numa estratégia para diversidade e inclusão, está relacionado com atração e retenção de talentos, né? Porque se a gente quer atrair as melhores pessoas para os nossos times, a gente precisa ter uma empresa onde as pessoas se sentem livres para serem quem são, para que as pessoas tenham voz, para que as pessoas sejam ouvidas. Isso tem a ver com engajamento e produtividade também, né? Porque se uma pessoa ela é livre para ser quem ela é numa empresa, ela vai se engajar naturalmente mais nas suas tarefas. Ela vai trabalhar com um sorriso no rosto, né? E se ela vai trabalhar com um sorriso no rosto, é natural que ela atenda os seus clientes com um sorriso no rosto. Isso tem a ver com inovação, com criatividade também, né? Porque ter pessoas com diferentes visões de mundo, diferentes trajetórias de vida no mesmo time, faz com que a gente tenha condições de criar produtos e serviços mais inovadores. Né? Se a gente vai atender uma diversidade de pessoas, né? Se a gente vai atender uma diversidade de clientes, isso inclui clientes com deficiência, clientes negros, mulheres, pessoas trans, a gente também precisa ter essa diversidade refletida nos nossos times. E aí, esse foi o pitch, né? Que eu criei, o pitch, para quem não sabe, né? Esse conjunto de argumentos para convencer essas empresas de que elas deveriam investir em diversidade e inclusão. Né? Porque a gente não está falando só de responsabilidade social, né? Que já é bastante coisa, né? Responsabilidade social, todas as empresas deveriam devolver coisas boas para a sociedade. Mas, além disso, performance do negócio. Né? Eu comecei a pontuar para essas empresas de que elas deveriam pensar em uma estratégia, pensar em acessibilidade, pensar em conscientização, pensar em ações de talent acquisition. E com esse discurso, com esses argumentos, eu fui conquistando, bem devagarzinho, espaço no mercado. Né? Foi bem devagar mesmo. Então, convido até quem está assistindo agora a entrar no nosso site, que é transcendemos.com.br. Lá tem um botão chamado Galeria. Deem uma olhada. A primeira empresa, tá tudo lá isso que eu tô falando, né? Essas fotos, essas primeiras conversas. Mas a primeira empresa que me contratou foi uma hamburgueria. Me contratou para um treinamento de diversidade no atendimento ao cliente. Foi bem bacana, foi com garçons, foi com o pessoal da cozinha também. E aí foi a primeira empresa que me contratou para algo. Depois foi um outro restaurante, depois foi uma startup, e aí eu fui começando a ser bastante demandada, assim. Foi bem gradual isso, mas foi nesse momento que eu fundei a Transcendemos, como uma empresa de consultoria em diversidade e inclusão. Uma empresa que ajuda outros negócios e que promove a diversidade e inclusão no mercado de trabalho como um todo, né, na sociedade como um todo. Então, a gente desenvolveu uma frente de atuação que tem como objetivo ajudar empresas a pensar não só... Porque, assim, o primeiro passo é olhar para um diagnóstico. Né? Quando a gente consolidou a Transcendemos, a gente consolidou como uma consultoria estratégica. E como toda estratégia deveria ser baseada em dados. Né? Então, de um lado, falando dessa frente para a empresa, a gente precisa entender onde a organização está, para partir, com base em dados, com base em um censo, com base em pesquisas, e entendendo onde ela está, definir onde essa organização quer ir. Né? Pensar em metas, pensar em objetivos para um programa de diversidade. Então, sabendo onde estamos, entendendo onde queremos ir, a gente pode desenhar como queremos ir. Né? Então, a Transcendemos passou a fazer isso para as empresas.
a pensar em estratégias de conscientização de lideranças, mentoria para board, estratégias de talent acquisition, governança de comitês de diversidade, grupos de afinidade, enfim. A gente começou a oferecer esse leque bastante completo de soluções e não fui só eu, né? Eu trouxe uma equipe bem talentosa para construir isso comigo, né? Consultoria, diversidade e inclusão para empresas. Mas também, de outro lado, a gente acabou descobrindo, né? Acabou percebendo que não basta só preparar as empresas para receberem esses talentos, para promoverem essa cultura de inclusão. Também é bacana olhar e apoiar o desenvolvimento profissional de pessoas que fazem parte desses grupos subrepresentados. Então, na Transcendemos, a gente criou uma frente de atuação que a gente batizou de Comuto. Tá? Então, por meio dessa frente, a gente tem apoiado pessoas com deficiência, pessoas LGBTs, pessoas negras, a se desenvolverem, não só soft skills, mas também hard skills, e a gente trabalha conectando elas com vagas de trabalho em empresas parceiras, em empresas comprometidas com a diversidade e a inclusão. E, bom, como eu disse a vocês, esse é um trabalho que a gente está fazendo desde 2017. Tá? Quem quiser saber um pouco mais, pode entrar no nosso site, como eu mencionei aqui, que é www.transcendemos.com.br. Lá no site mesmo tem um botãozinho de contato, então, se você quiser falar comigo, com a minha equipe, dá para fazer o primeiro acesso por lá. Nas nossas redes sociais, a gente está presente no Instagram, @transcendemos_. Quem também quiser me seguir no meu perfil pessoal é @gabriela.aug no Instagram. Tá? Também estou no TikTok, @gabriela.aug. Ainda não fiz dancinha lá, mas no Instagram... Acho que os locais onde a gente tem produzido mais conteúdo é o Instagram, então convido vocês a me seguirem, principalmente @gabriela.aug. E no LinkedIn, também pesquisar por Gabriela Augusto. Assim, como eu disse, eu e minha equipe, a gente está fazendo esse trabalho, promovendo diversidade no mercado de trabalho há alguns anos, e a gente tem aprendido coisas bastante importantes, né? Acho que algo que eu poderia dizer hoje, para já encaminhar para a finalização aqui da minha fala, é que diversidade e inclusão é um alvo em movimento, né? É uma construção, é algo que a gente não implementa do dia para a noite também, né? É claro que há vários passos de acessibilidade de site, de conteúdo, de conscientização, treinamento, mudanças em talent acquisition, mas isso tudo não é feito em um dia só, né? Tanto em nível institucional, como também pensando individualmente. É uma coisa que eu sempre digo, é que a gente não precisa saber de tudo hoje, né? Tudo sobre inclusão LGBT, tudo sobre inclusão étnico-racial. Eu acho que quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente está falando mais de um compromisso, né? Um compromisso de nos tornarmos não só pessoas melhores, mas organizações melhores, né? Organizações nas quais todo mundo tenha uma boa experiência, uma experiência de consumo, uma experiência de trabalho, né? Para que todo mundo tenha igualdade de oportunidades. E eu entendo igualdade não só pensando em tratar todo mundo igual, né? Para mim, igualdade é tratar igualmente os iguais, mas desigualmente os desiguais, na medida das suas desigualdades. E eu entendo que isso deve ser feito com consistência, sabe? Isso não deve ser só responsabilidade do RH, de uma empresa também. Eu acho que, no final das contas, o que vale é que é esse compromisso e essa visão holística do todo, né? De como a gente torna nossos negócios mais inclusivos e acessíveis para todas as pessoas, independentemente de características pessoais. Então, eu queria agradecer muito esse espaço aqui hoje e convidar mais uma vez, quem quiser conhecer a Transcendemos, pode entrar no nosso site, marcar um café, que a gente vai ficar muito feliz em bater esse papo, entender como que a gente pode se ajudar, né? Porque eu acho que se todo mundo aqui hoje desenvolve essa mentalidade, esse compromisso,
de apoiar uns aos outros, a gente com toda certeza vai conseguir construir uma sociedade mais justa e mais igualitária. Muito obrigado, pessoal.